E hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais diferentes de As Crônicas de Nárnia, O Cavalo e seu Menino. E talvez esse seja justamente um dos volumes mais subestimados de toda a coleção, porque apesar de ser um livro curto, um pouco mais de 90 páginas e apenas 15 capítulos, essa história ela consegue expandir o universo de Nárnia de uma forma muito interessante, trazendo novas terras, novos povos, conflitos políticos, perseguições, batalhas e principalmente um aprofundamento muito maior sobre o personagem do Aslan. E uma das coisas mais curiosas aqui é que essa história acontece durante o reinado do Pedro, da sua irmã Susana, do Edmundo e da Lúcia. Ou seja, enquanto os 4 irmãos já governavam Nárnia como reis e rainhas, toda essa história ela aconteceu paralelamente. Então hoje eu quero conversar com você sobre esse livro, porque apesar de muita gente não comentar sobre ele, aqui existe uma jornada extremamente satisfatória, com personagens humanizados, cenas tensas e uma das mensagens mais fortes de toda a coleção. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Cavalo e seu Menino, ele foi publicado originalmente em 1954 e é o terceiro livro lançado cronologicamente dentro da coleção. Porém, em ordem de escrita, ele é um dos últimos volumes produzidos pelo escritor C.S. Lewis. E diferente dos livros anteriores, aqui nós não acompanhamos crianças entrando em Nárnia através de um guarda-roupa ou de algum portal mágico. Na verdade, essa história funciona muito mais como uma expansão desse universo todo. Ela mostra regiões vizinhas de Nárnia, ela apresenta a cultura dos Calormanos e também amplia bastante a presença do personagem, que é o Aslan, dentro da narrativa. Além disso, o livro possui um clima diferente dos outros volumes. Em vários momentos, ele lembra história de fuga, de perseguição, de aventura em desertos, trazendo uma ambientação inspirada em culturas orientais e árabes. E mesmo sendo uma leitura simples, rápida e muito acessível, existe bastante conteúdo interessante aqui também. Ao longo dessa resenha, eu quero te mostrar por que esse livro é muito mais importante do que parece. Como a jornada do personagem Shasta trabalha temas de identidade, coragem e pertencimento. E porque o Aslan talvez tenha uma das participações mais simbólicas de toda a coleção desse volume. E além disso, eu quero também comentar algumas das cenas mais marcantes da história e explicar por que esse livro funciona tão bem, principalmente para quem está começando a adquirir o hábito da leitura constante. Então vamos lá. A história começa apresentando um garoto chamado Shasta. Ele vive na Calormânia e foi criado por um pescador chamado Archés. Só que na prática, o Shasta ele nunca foi tratado exatamente como um filho. A relação entre os dois era muito mais próxima de um servo ou um escravo que realmente de um filho. E tudo isso muda quando certo dia um viajante aparece na casa do pescador querendo comprar o garoto. Naquela mesma noite, o Shasta acaba descobrindo uma coisa que era praticamente impossível. O cavalo do viajante, ele falava. O nome desse cavalo era Bri. E ele não era um cavalo comum. Ele vinha das terras de Nárnia e havia sido roubado quando ainda ele era um potrinho. E por viver durante tantos anos entre os humanos da Calormânia, ele aprendeu a fingir que era apenas um animal comum. Ele não falava, ele era mudo. Ele se fazia de mudo, na verdade. E por isso, ele permanecia calado diante das outras pessoas. Então, os dois decidem fugir juntos, em direção ao norte, em direção às terras de Nárnia. Só que durante a viagem, eles acabam encontrando uma garota chamada Aravis e a sua égua falante Ruim. Existe um contraste muito interessante entre o Shasta e Aravis. Enquanto Shasta ele cresceu sendo pobre, sem identidade e sendo tratado
quase como um escravo, Aravis, ela vinha de uma família rica, de uma família nobre e importante da Calormânia. Só que ela também estava fugindo. O seu pai havia prometido o seu casamento para um homem que ela odiava. E por isso que a menina decidiu escapar antes que o casamento acontecesse. Só que antes de fugir, Aravis coloca uma droga na bebida da sua escrava, para que ela conseguisse escapar sem ter resistência nenhuma. Só que provavelmente essa escrava sofreu consequências extremamente graves por ter deixado a menina escapar. E esse detalhe não foi colocado na história por acaso. Mais para frente, o próprio livro vai mostrar que as atitudes de Aravis tiveram consequências e ela precisava aprender a enxergar melhor as outras pessoas. E aí, seguindo a viagem, os 4 personagens, eles precisam passar por Tashban, que é uma cidade grande da Calormânia, comandada pelo Tisroc, que é o governante daquele império. E é justamente nessa cidade que a história começa a desenrolar. Ou seja, ela começa a ganhar grandes proporções, porque ali está acontecendo a preparação para o casamento entre o príncipe Rabadash e a Susana, a irmã do Pedro, do Edmundo e da Lúcia. Só que a Susana, ela não quer se casar com esse homem. O Rabadash é um príncipe extremamente arrogante, impulsivo e muito perigoso. E como ele não aceita ser rejeitado, os narnianos começam a bolar um plano para fugir da cidade antes que seja tarde demais. Enquanto isso, o Shasta ele acaba sendo confundido com o príncipe Corin, o filho do rei da Arquelândia. E enquanto está todo mundo falando que o Shasta é o filho do rei da Arquelândia, ele não consegue se impor. Por quê? Ele cresceu a vida inteira obedecendo ordens. Então, quando todos começam a tratá-lo como um príncipe perdido, ele não consegue reagir, ele não consegue reunir coragem suficiente para dizer que está havendo engano. O menino não sabe quem ele é, ele nunca teve identidade, nunca teve um pertencimento e nunca foi tratado como alguém importante. Então, toda a jornada dele gira justamente em torno dessa descoberta. Enquanto os acontecimentos em Tashban se desenrolam, a Susana ela consegue fugir com os narnianos. Só que o Shasta e os outros acabam descobrindo uma conspiração terrível. Eles descobrem que o Rabadash ele planejava invadir a Arquelândia e depois atacar as terras de Nárnia. Com isso, a missão dos personagens toma um novo rumo. Agora, eles precisam correr desesperadamente até as terras de Nárnia, ou seja, até o norte, para avisar que um ataque está chegando. E é nesse exato momento que a história começa a ganhar um ritmo muito mais forte. Durante a fuga, eles atravessam desertos, eles passam por montanhas e enfrentam vários perigos. E é nesse momento que os leões aparecem. E justamente nesse ponto existe algo que é extremamente simbólico nessa história. O cavalo Bri, ele possui um medo gigantesco de leões. E para quem conhece Nárnia, isso acaba sendo irônico, porque o grande leão desse universo todo é justamente o Aslan. E durante essa trajetória do Shasta, do seu amigo Bri, da Aravis e da égua ruim, o leão machuca Aravis nas costas. E o Shasta, mesmo sendo um garoto inseguro e sem experiência, ele enfrenta o leão para defender a sua amiga. Esse é um dos momentos mais importantes do desenvolvimento dele como personagem, porque ali ele finalmente começa a agir com coragem. No final, eles conseguem chegar a tempo de avisar Arquelândia sobre a invasão que estava prestes a acontecer. E aí vem a batalha contra os Calormanos. Nela, os narnianos conseguem vencer e a Arquelândia também é salva. Em seguida, várias revelações começam a acontecer. Que o garoto Shasta descobre que, na verdade, ele não era um garoto comum. Ele era o filho perdido do rei da Arquelândia. E o motivo dele ter sido confundido com o príncipe Corin era justamente porque os dois eram irmãos gêmeos. Existia uma antiga profecia dizendo que um menino perdido salvaria a Arquelândia da invasão dos Calormanos. E tudo isso começa a fazer sentido quando começam a surgir os ensinamentos mais importantes da história. O Shasta começa a ouvir a voz do leão, que é o Aslan. E o Aslan revela
que esteve presente durante toda a jornada do garoto. O leão revela que foi ele quem criou vários acontecimentos na história, inclusive o ataque do leão contra a amiga do Shasta, a menina Aravis. E aqui a história deixa muito clara a lição do personagem. A menina Aravis, ela precisava aprender sobre a humildade, sobre as consequências das suas próprias atitudes. Ela via o Shasta como um menino inferior a ela, por ele ser pobre, simples e sem uma educação mais refinada. Mas ao longo da história, ela começa a perceber a coragem do garoto, a sua bondade, a honestidade. E ao mesmo tempo, ela também precisava enfrentar as consequências pela forma como ela tratou a sua amiga escrava. Lembra lá no comecinho da história, quando eu mencionei que ela colocou uma droga na bebida da escrava, para a escrava dormir e ela poder escapar? Então, assim, o ataque do leão funciona como uma correção simbólica para a menina. Já o Rabadashi, ele acaba sendo transformado em um burro, como uma punição severa por ser uma pessoa arrogante. E a Susana consegue se livrar do casamento. A ordem, ela consegue ser restaurada na Arquelândia. E o Shasta finalmente encontra sua verdadeira identidade. A menina Aravis, ela passa a viver na Arquelândia junto dos seus novos amigos. E enquanto isso, o Aslan, ele continua sendo aquela presença misteriosa que parece observar e conduzir tudo misteriosamente, silenciosamente. E sinceramente, mesmo sendo um livro curto, essa história consegue entregar muita coisa. Ela tem aventura, humor, tensão, crescimento pessoal, batalhas e reflexões sobre o orgulho, a identidade e o amadurecimento. O Cavalo e seu Menino. Talvez não seja o livro mais famoso de As Crônicas de Nárnia, mas com certeza é um dos livros mais importantes para expandir esse universo todo. Aqui nós conhecemos novas terras, novos povos, nós entendemos melhor o papel do personagem Aslan e acompanhamos também uma jornada extremamente humana sobre coragem e o pertencimento. Além disso, é uma leitura bem rápida, tá? Fluida e fácil de acompanhar. Então, se você está começando o hábito da leitura, esse livro ele funciona muito bem, justamente porque consegue ser simples, com começo, meio e fim. Eu realmente indico essa leitura aqui para quem está começando a adquirir o hábito da leitura, para quem adora histórias de fantasia e aí vai. Aqui, ó. E se você gosta de histórias de fantasias e livros que conseguem transmitir mensagens profundas de forma leve e quer desenvolver ainda mais o seu interesse pela leitura, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana nós conversamos sobre livros, histórias, literatura e sobre como transformar a sua leitura em uma experiência muito mais rica, muito mais prazerosa e satisfatória. E claro, me conta aqui nos comentários se você já leu O Cavalo e seu Menino, ou qual livro de Nárnia você mais gostou. Pessoal, muito obrigado por assistir esse conteúdo até aqui. Até o próximo vídeo e até mais. Um abraço!